Nós retomamos aqui, melhor dizendo, reiniciamos o nosso encontro mensal com alguém que se distinguiu na luta contra a ditadura e com pessoas que, neste caso, muitos alunos que vêm de escolas de Lisboa e não só. Neste caso não são mesmo de Lisboa e, portanto, vêm das escolas José Afonso do Seixal e vêm da escola Augusto Cabrita do Barreiro. E com professores que muitas vezes vêm aqui ao museu com os seus alunos e que, obviamente, nós agradecemos que venham. O nosso objetivo é que as pessoas venham uma vez e continuem a vir muitas vezes, porque o museu tem esta atividade e tem outras atividades. E, portanto, um obrigado também, obviamente, ao professor Luís Filipe Santos e à professora Ana Bento, que trouxeram ou que acompanharam os alunos das escolas do Seixal e do Barreiro. Hoje temos o privilégio de ter connosco, é mesmo um privilégio, ter connosco o Francisco Fanhais, porque sabem, eu estou a falar mais enfim, de forma pessoal quase. Quando era da vossa idade, eu sou um bocadinho mais jovem que o Francisco, pouquinho, mas o suficiente para deixar de cantarolar umas canções não muito interessantes que se ouviam nas igrejas. Eu na altura era, enfim, ia à igreja e, portanto, mas cantavam-se umas canções nas igrejas e de repente começámos a ouvir um padre a cantar umas canções que obviamente eram muito diferentes e que alertavam para uma série de problemas muito candentes da altura, não é? Nomeadamente a guerra, mas não só, muitos outros problemas. E nós os que estávamos na igreja, eu, enfim, na altura estava, também da própria igreja, nós queríamos mudar a igreja também. E, portanto, havia uns que queriam mudar a igreja de uma maneira, outros queriam mudar a igreja de outra. Enfim, havia essas preocupações e o Francisco Fanhais foi, obviamente, uma pessoa que cantou uma série de canções que, para jovens da minha idade, que, enfim, já não sou agora, mas para jovens da minha idade, essas canções acordam comigo de vez em quando. Portanto, estamos num sítio qualquer e, enfim, lá vem o vemos e, enfim, isso mesmo. E não podemos ignorar. Essas e outras. Por exemplo, quem é que cantava uma canção, Francisco, que não eras tu, creio que não eras tu, que era, creio que o Francisco Naia, não é? Talvez seja o Francisco Naia, e a canção também é uma canção que de vez em quando vem ao ouvido. Vinham imensas canções, e vêm ainda ao ouvido imensas canções, que estas pessoas começaram a cantar, o Francisco Fanhais muito especialmente. Portanto, não percam mais tempo, ouçam particularmente o que ele tem para dizer, e ele trouxe inclusive uma surpresa, eu só imaginava que ele podia trazer, mas ficamos muito felizes que ele tenha trazido essa surpresa, e ouçam, portanto, a conversa com a Ana Aranha, que sempre faz a condução da conversa no início e depois pode estender, obviamente, a todas as pessoas. Mais uma sessão de Vidas Prisionáveis. Francisco Fanhais, bem-vindo aqui ao Museu do Aljube para partilhar connosco parte do seu percurso de luta antifascista, para contar aos mais jovens. Os menos jovens já conhecerão grandemente, mas se aqui estão por alguma razão há de ser. O Francisco Fanhais é um nome muito conhecido no nosso país, pelo percurso que teve, pelas canções que cantou, e é disso tudo que vamos falar por aqui. Nasceu em 1941, portanto é um jovem, somos todos jovens. Nasceu onde, Francisco? Nasci na praia do Ribatejo. Muito cedo, mas quando digo muito cedo, é mesmo muito cedo. Fez uma opção muito importante na sua vida. Tinha uns 10 anos, não foi? Sim, tinha 10 anos, quando acabando a escola primária, como se dizia na altura, portanto agora é o primeiro ciclo, chegando à quarta classe, eu disse, eu quero ser padre. A minha mãe ficou muito aflita e o meu pai também, embora fossem católicos praticantes e profundamente cristãos,
mas não lhes agradou muito a ideia de me verem aos 10 anos com um fatinho preto de calça comprida e de casaco e de gravata. Aquela figura assustou-os um bocado e a minha mãe sofreu imenso com isso. Coitada, ficou dividida. Por um lado, sim senhor, ter um filho padre era capaz de ser muito bonito e muito interessante e correspondia a um desejo que eu tinha manifestado, mas ver-me naquela figura já deixou bastante... Mas isso não o demoveu. Não de demoveu. facto, o Francisco... E porquê é que eu disse que queria ser padre? Porque não foi nenhuma razão espiritual específica, metafísica, nada disso. Foi porque havia no entroncamento, onde eu, entretanto, passei a morar a partir da 3ª classe, havia um coadjutor lá que brincava muito connosco, jogava a bola, etc. E para mim, ser padre era ser como o padre Gonçalves, que era ele. Não tinha mais nada, era um puro fenómeno de imitação. E, portanto, mas a verdade é que foi esse o rumo que seguiu, não é? Foi esse o rumo que seguiu. Foi. Vamos aqui dar saltos, naturalmente, sim. mas fez o seu percurso académico na igreja, Sim. naturalmente, com No essa seio. intenção de ser sacerdote e foi ordenado padre. Sim. Passei pelo Seminário de Santarém 4 anos, Seminário de Almada 3 anos e Seminário dos Olivais 6 anos. E fui ordenado padre, acabei o curso em 64 e fui ordenado padre em 65, em abril de 65. A missa nova foi em Benfica, não foi em Benfica, no dia 15 de abril, 15 de abril de 65. E, portanto, nessa altura já tinha algumas inquietações relativamente ao que era o nosso país ou ainda não? Assim, algumas, um bocado vagas, devo dizer, porque lembrava-me da campanha do Delgado, tinha uma vaga referência, lembrava-me, obviamente, da Guerra Colonial, que tinha começado em 61, lembrava-me do assalto, entre aspas, dos piratas ao Santa Maria, não é? Ainda por cima, sofri imenso com isso, porque estava no Seminário dos Olivais e, para cúmulo da coincidência, tinha um irmão que era comissário no Santa Maria, de maneira que quando... Que estava no Santa Maria, estava no Santa Maria. No assalto, sim, durante o assalto? Durante o assalto. Lá, e quando eu estava na enfermaria, estava com gripe, ou o que é que foi, no Seminário dos Olivais, e um dia o enfermeiro entra por ali dentro e diz: os piratas tomaram conta do Santa Maria, os piratas. E eu, se estava doente, pior fiquei, não é? Porque não estava nada à espera. Ai, o meu irmão, o que é que lhe vai acontecer? Os piratas vão dar cabo dele, etc, etc. Pronto, as coisas lá se resolveram, mas aquilo são pequenas coisas, pequenas, grandes, não é? Sim. Pequenos sobressaltos que vão ajudando. O facto de ter, desde muito pequeno até à idade adulta, de ter estudado no meio eclesiástico, no seio da igreja, de alguma forma impediu de conhecer melhor o que se passava cá fora. Apesar de tudo, era um mundo dentro, era um mundo diferente, muito fechado e avesso a qualquer contestação, não é? Sim, embora eu pertencia à Diocese de Lisboa, embora no nosso caso não fosse tão grave, digamos assim, a situação como seria noutras dioceses do país, porque apesar de tudo tínhamos mais abertura, tínhamos professores que nos alertavam para um certo número de coisas, tínhamos sobretudo muito contacto com leigos já bastante mais empenhados, etc. E portanto, e sobretudo também já tinha, desde 1963, tinha ouvido um homem a cantar, que era o José Afonso. E é engraçado porque, deixa-me lá ver se bem a propósito, posso contar como é que conheci o... Como é que conheceu José Afonso? Assim, já vamos falar mais de José Afonso, vai andar por aqui muito na nossa conversa, mas sim, essa é uma curiosidade, não é? Eu estava ainda, antes de acabar o curso, no Seminário dos Olivais, em 1963, e um dia bate-me à porta um padre, um professor, bate-me à porta do quarto e diz-me: olha, tu que gostas de música, gostas de cantar, vais ouvir este disco e vais gostar de certeza. O disco tinha acabado de sair. De um lado tem os vampiros, do outro lado tem o Menino do Bairro Negro. Não é? E ele recomendou-me: ouves isto, vais gostar, mas ouves baixinho. E assim foi, porque as paredes, até no seminário, tinham ouvidos, não é? Lembra-se do que sentiu quando ouviu? Lembro-me, foi um murro no estômago. Porque eu gostava, efetivamente, de cantar e quando ouvi isto, disse: isto sim, isto é que vale a pena. Não é? Isto é que vale a pena cantar. Quem me dera conhecer este homem, quem me dera cantar com a força e com a coragem com que ele canta,
vampiros, eles comem tudo e não deixam nada. Não é? E aqui para mim foi assim, eu se calhar estava a pensar assim, passei a pensar assim. Não é? E depois mais tarde passei a pensar assim, e agora já não sei o que é que penso. Mas pronto, para dizer que foi um encontro fundamental na minha vida. Este primeiro contacto com a música do Zeca. Viria a conhecê-lo pessoalmente quando? Viria a conhecê-lo pessoalmente alguns tempos mais tarde, alguns anos mais tarde, de resto, em 1968. E devo a data exata, saber a data exata em que conheci o José Afonso, deve ser o único favor, entre aspas, que eu devo à PIDE, é saber o dia exato em que conheci o José Afonso, pessoalmente. Não é? Foi no dia 28 de dezembro de 1968. E porquê é que eu sei? Porquê é que acontece isto? Porque fui convidado, juntamente com o José Afonso, para irmos cantar uma sessão cultural que houve nas Grutas das Lapas, perto de Torres Novas, por um padre que tinha organizado isso, e tinha também a colaboração da Câmara Municipal de Torres Novas, era o Fernando Cunha o presidente, amigo pessoal também, e a sessão correu muito bem, e foi nesse dia que eu conheci o José Afonso. Não é? E porquê é que eu devo esse favor à PIDE? Porque o Presidente da Câmara, o Fernando Cunha, disse a PIDE aqui só entra por cima do meu cadáver. Portanto, não foi autorizado, eles conheciam-se todos uns aos outros, não foi autorizado a entrar. Só cerca de 2 meses mais tarde é que o PIDE, tirando informações aqui e acolá, pôde fazer um relatório ao seu superior dizendo só agora me é possível, ao fim deste tempo todo, não sei o que mais, saber exatamente o que é que se passou na noite de 28 de dezembro de 1968. E eu disse, cá para mim, Sr. PIDE, muito obrigado, porque está aqui assim o dia exato em que eu conheci o José Afonso. Está ali no relatório da PIDE que eu tenho ali assim. E, portanto, foi aí assim que eu conheci pessoalmente o José Afonso. E depois, percurso de que vamos falar, mas sim. Antes disso vamos há pouco falávamos em um momento de uma decisão muito importante quando era criança e depois não é o sentido inverso, mas é a ruptura com a Igreja, que também foi cedo. Sim, foi a contestação à Igreja, a ruptura talvez com a Igreja institucional, com a Igreja eclesiástica, no que ela tem mais retrógrado, menos progressista, se quisermos. Porque se eu fui para o seminário para querer imitar o Padre Gonçalves, que brincava connosco, e portanto era um fenómeno de imitação, à medida que os anos foram passando na minha formação, a pessoa vai interiorizando as razões e vai recuperando ou vai reorganizando o seu mundo interior e vai optando e vai encontrando novas razões para não desistir, para não sair do seminário, para continuar, etc. E isso, para mim, foi de certeza o facto de ter, enfim, contactado, de me ter afeiçoado mais à figura de Jesus Cristo, que, no meio de tudo isto, é aquilo que para mim é o fulcro de todo o cristianismo, é justamente a figura de Jesus Cristo. Se me perguntam hoje se eu acredito em Deus, aqui há muitos anos atrás, eu encontrava 24 razões, todas elas, qual delas a mais profunda e a mais certa que a anterior, para demonstrar a existência de Deus. Não é? Mas hoje, se me perguntam, não sei. Remeto isso à minha caixa negra. Não é? Mas eu não ia fazer essa pergunta. Não vias esse, mas não. Pronto, já me adiantei, olha. Se adianta alguém. Mas, portanto... O que eu gostava era que nos falasse desse... Não é que não seja importante uma discussão filosófica naturalmente relevante, mas vamos aqui tentar dar um rumo cronológico. E como é que foi esse momento? Também não foi de um dia para o outro, não é? Não foi. Mas foi uma ruptura com vários anos, não é? Sim. De uma crença, de uma forma de encarar o mundo. E há um corte a determinada altura por razões concretas. Há um corte com razões concretas. Para mim foi fundamental, e já agora aproveito para saudar os amigos jovens que estão aí, rapazes e raparigas que vêm do Barreiro, da Escola Augusto Cabrita. Passei 3 anos fundamentais da minha vida no Barreiro, como coadjutor. Para quem não está habituado a esta terminologia, coadjutor é o auxiliar do prior. E esses 3 anos foram muito importantes, porque é a tal história assim, assim e assim. E o Barreiro foram... porque eu passei a conhecer gente que, não vindo da Igreja, se preocupava com a transformação do nosso país, não é? E isso aprendi com muitas pessoas.
eu até aí vivia num bocado de uma torre de marfim, chamemos assim, não é? E a partir do momento em que entrei no mundo e contactar com um mundo muito mais secularizado, com gente que não tinha preocupações de ordem religiosa, que não ia à igreja, etc., isso para mim foi uma mudança e foi uma abertura muito grande e muito importante, não é? Coincidiu isso tudo com o momento em que o José Afonso, às tantas, me disse... Onde é que estão? O José Afonso me disse: tu tens que ir ao Zip Zip. Temos que explicar o que era o Zip Zip. Temos que explicar o que era o Zip Zip. Portanto, o que é que foi? Ana, o Zip Zip, enfim, depois podem fazer umas pesquisas, mas foi um programa muito importante na RTP, portanto, ainda em plena ditadura marcelista, já não no tempo de Salazar. E, enfim, usando um lugar comum, foi uma pedrada no charco, ou seja, por esse programa, agora se não estou em erro, feito por José Fialho Gouveia, Raul Solnado, Carlos Cruz e José Nuno Martins, por esse programa passaram muitos artistas, escritores, não foram muitos, porque depois o programa acabou, mas enquanto durou, é um programa antológico na história da televisão portuguesa e sobretudo, naquela altura em que foi possível falar-se de temas de que não era habitual falar nos meios de comunicação e dar voz a pessoas que eram praticamente ou eram proscritas dos meios de comunicação. Portanto, quando se fala em determinados nomes que passaram por esse programa, percebe-se isso muito bem. Eu vou só contar uma que eu não resisto. O Raul Solnado contou várias vezes esta história para perceberem até da importância e da dimensão que teve na altura o Zip Zip. Passados uns tempos, penso que era semanal, não é? Sim, sim. Do programa já está no ar. A EDP, não sei se chamava assim, mas enfim, não, a Empresa das Águas registava um pico extraordinário de consumo de água àquele dia e mais ou menos à mesma hora. E acabaram por concluir que era o momento do intervalo do programa Zip Zip, ou seja, os portugueses que tinham televisão, também, enfim, não eram a maioria, mas os que tinham, não é? E também não eram a maioria os que tinham água, ainda menos, não é? Em casa, aproveitavam o intervalo para ir à casa de banho. E, portanto, eu lembro-me sempre desta história contada pelo Raul Solnado para perceber a dimensão que teve na altura o Zip Zip. Teve tanta dimensão que, portanto, também acabou depressa, não é? Mas o Francisco Fanhais e muitos outros, para vocês e para nós, claro, esses momentos foram históricos e determinantes. E vai tirar uma coisa da cartola. E foi o José Afonso que me disse: tens que ir à televisão. Estás, mas é a coisa. Não, pá, um padre, estás a cantar, pá, uma coisa, não é muito frequente, ver-se aqui, tens que... E lá fomos falar com o Solnado, numa quarta-feira. Eu já não usava o carção. Quando o Solnado me viu: o senhor é padre? Sim, sou padre. Então, mas não usa aquela coisa assim. Já lá vai. Bem, o programa era... chamou o Fialho Gouveia e disse: vai lá ao palco ver o que o padre canta, veio aqui pela mão do Dr. José Afonso. E pronto. E o Fialho Gouveia, quando chegámos de novo ao camarim do Solnado, ele disse: o padre tem que passar já no sábado. Nem pensar, porque já dá o programa todo ligado. Não, o padre tem que passar já no sábado. Isso era uma quarta-feira. O programa era ao sábado, depois na televisão era à segunda. Pronto. E na sequência disso, aqui está o boneco que eu recebi nesse dia. Este é a mascotezinha que toda a gente recebia, participava no programa, no fim, palminhas, não sei o quê, vão-se embora e pronto, dava um bonequinho destes. Eu tenho isto como... O que é que cantou no Zip Zip? Eu cantei algumas coisas, já não me lembro todas, mas cantei o Rouxinol, por exemplo, um poema de Sebastião da Gama: cortaram as asas ao Rouxinol, Rouxinol sem asas não pode voar, quebraram-te o bico, Rouxinol, Rouxinol sem bico não pode cantar, que ao menos à noite ninguém, Rouxinol, te a queira roubar, Rouxinol sem noite não pode viver. E a noite tão importante para a clandestinidade, para tantas coisas, não é? Portanto, isso era o tipo de mensagem passada nas canções, sim, não é? Que era difícil justamente porque as pessoas, pelo menos as mais atentas,
faziam essas leituras, essa leitura que acabou de fazer agora, à noite, a clandestinidade, o Rouxinol não pode falar, a censura, a repressão, e portanto era por essa forma, por essas formas que a música, foi por isso que a música de intervenção foi tão importante antes do 25 de Abril e por isso também tão reprimida. Sim. E aí chegamos a outra questão, não é? Foi a partir daí assim que, pronto, fiquei um pouco conhecido aí assim, muitos convites para cantar em colégios religiosos. Ouviam o que não queriam muitas vezes, porque eu também não me poupava. E pronto, e outras sessões no Barreiro, um pouco por todo o lado, começou aí uma vida de vagabundagem canora que não parou. E depois coincidiu com também... Houve várias circunstâncias. Por exemplo, eu era professor de moral no Liceu do Barreiro, não é? E nas minhas aulas a gente falava de tudo e até de religião. E então, no fim do ano de 1969-70, fiquei proibido de continuar a dar aulas e depois às tantas estava proibido de cantar também, como estávamos todos. Não é? Quando foi proibido de dar aulas de religião e moral, foi exatamente porquê? Exatamente porque era padre? Eu era padre, mas porque tinha ido ao Zip-Zip, não é? Já era uma coisa pouco recomendável. Já era pouco recomendável e, sobretudo, penso eu, porque os pais souberam do que nós falávamos nas aulas. Eu falava da guerra colonial, contra a guerra colonial, estava no Barreiro onde havia uma grande, não era rivalidade, uma grande... A realidade social era muito forte, muito contrastada. Havia 15 mil operários e havia depois toda a classe dirigente, dos engenheiros, etc. Não é? E eu falava que, efetivamente, denunciava tudo isto, a repressão. Muitas vezes os engenheiros iam à missa, à igreja, para ganharem boa consciência, para depois continuarem durante a semana a oprimir os trabalhadores, etc. Havia uma senhora que se vinha a queixar, estava muito arrependida, porque tinha dado ao lanche 2 sandes a um trabalhador que só tinha direito a uma e ele disse que estava com fome e ela deu-lhe outra sandes. E então ele ficou com muitos problemas de consciência porque tinha dado 2 sandes a um trabalhador em vez de só uma, que era isso a que ele tinha direito. Oh, minha senhora, dê-lhe 2, 3, 4 as que ele quiser, não é? Pronto. Não está a revelar um segredo de confissão. Não estou a revelar segredo de confissão. e mesmo se tivesse, era tão difícil chegarem à conclusão de quem tinha sido. Mas imagino que os miúdos... aconteceu uma coisa muito engraçada no outro dia. Mas isso já foi depois de eu estar em Beja. Imagino que os miúdos iam contar... Sim, e havia pais que não aceitavam que um professor de religião e moral falasse de política, no fundo, porque era disso que se tratava. Levava a viola para as aulas também, não é? Cantávamos, falava da guerra colonial, que não havia direito da gente estar a subjugar as pessoas, povos que viviam em África, porque eles já lá estavam onde nós lá chegarmos, etc, etc. Portanto, Tudo isso redundou em? Tudo isto redundou em proibição de cantar, como estávamos todos às tantas, proibição de dar aulas e, nessa altura, aconteceu também um caso que para nós foi paradigmático, foi o caso do Padre Felicidade. O Padre Felicidade era um homem... Felicidade Alves. Era prior de Belém, mas um dia à missa o Presidente da República, o Américo Tomás, um dia, enfim, ministro, secretário de Estado, se calhar, porque o bairro do Restelo é um bairro de gente finíssima, e às tantas o Padre Felicidade também abriu-se para um certo número de realidades que até aí não estava desperto. Ele que era um homem de confiança do Cardeal Serjeira, porque tinha sido professor de moral, de teologia dogmática no Seminário dos Olivais. A disciplina de teologia dogmática é a disciplina de pedra de toque da formação dos novos padres. Portanto, é um lugar de extrema e absoluta confiança do bispo, não é? Ele, entretanto, depois foi removido para Belém e começou também a dar-se conta de uma série de coisas e começou a denunciar tudo isso. Mas com um temperamento e uma força e uma garra intelectual perfeitamente inatacáveis, inabaláveis, e com ele, não é? Contagiou uma série de nós, estamos aqui alguns que conheceram bem padres, não é? Jovens padres, sim. E pronto, às tantas entrou em ruptura com o Cardeal Serjeira, que era o bispo na altura, e depois de várias peripécias, enfim, que seria agora longo contar, pronto, afastou-se da igreja, ficou excomungado e depois casou. E fizemos uma cerimónia do casamento dele, religioso, porque estavam lá vários padres, etc. E foi na sequência da minha participação no casamento da Felicidade que eu fiquei suspenso das minhas funções de padre.
Não é? Portanto, aí assim, digamos que a ruptura se consumou, não é? Porque eu não fiz nada de mal, só estava solidário com um homem que para nós era uma referência absoluta. Não é? Como é que caracterizaria o Francisco de Fanhais a Igreja portuguesa desses tempos? Então, a Igreja é muito simples. Acho que era o mais forte apoio moral da ditadura e do regime era a Igreja. Não é? Porque, para grande escândalo nosso, de quem queria viver o cristianismo a sério, nunca houve por parte da Igreja oficial, da hierarquia, um documento global de condenação da guerra colonial. Isso para nós era um escândalo muito grande. Não é? E, portanto, não podíamos aceitar. Já não aceitávamos como, digamos, cidadãos. Agora, como cidadãos cristãos, as razões eram duplas para nós recusarmos terminantemente a guerra colonial e tudo o que se passava e toda a situação que nós estávamos a viver. Não é? Isso, no fundo, essa atitude da Igreja acabou por cimentar e dar origem, na verdade, penso que não estou a dizer nenhum erro, está aqui também a Luísa Sá Filho, acabou por unir, cimentar e dar força a um grande grupo de católicos, Sim, sim. Hoje conhecidos como católicos progressistas, não é? Que tiveram um papel muito importante, uma luta muito ativa e com custos muito grandes, É verdade, não é? é verdade. Na luta contra a ditadura em geral e com um enfoque muito particular sobre a guerra colonial. Sim, sim. O ponto fulcral, de facto, da nossa reação e toda a nossa contestação à Igreja era o ser o mais forte apoio moral da ditadura e nunca ter tido uma atitude global de denúncia da guerra colonial. Este silêncio da Igreja soou-nos a cobardia, soou-nos a cumplicidade que fez com que, efetivamente, e disse bem, tivesse havido um grupo de cristãos, padres ou não, que, de facto, lutaram em conjunto contra a ditadura e denunciaram tudo o que estava a passar. E foi a partir dessa denúncia que, de facto, a gente reparou que cada vez mais a distância era maior. Cada vez era maior a distância, de outra maneira. Para além da canção como arma, não é? A cantiga é uma arma. Que outras atividades políticas tinha? E depois, entretanto, bem, isto... com estas 3 proibições... Já estamos a falar demais sobre mim, mas isto... Não, mas a ideia é mesmo essa. A ideia é esta? Era. Foi por isso que cá veio. É verdade, tem razão. Foi por isso que cá veio. Hoje é o Francisco. Mas vamos lá ver. Proibido de dar aulas, proibido de cantar, proibido de suspenso das funções de padre, e disse, bem, eu não... Tudo muros à volta... À frente, a pessoa tem que dar um salto para qualquer maneira. Ou fura por baixo do muro, que é mais complicado, ou então prepara o salto e vai ele. E então, em abril de 1971, eu resolvi sair daqui por uns tempos. Não sabia quanto, mas precisava de mudar de ares. Efetivamente, precisava de mudar de ares. E de dar um rumo, ver que rumo é que havia de dar à minha vida. E fui, em abril de 71, fui para a França. Curiosamente, o Zeca e a Zélia iam de carro e disse, vocês dão-me boleia? E sim, claro. E pronto, e assim foi. O Zeca ia ter com o Zé Mário a Paris. José Mário Branco. José Mário Branco. Outro. O Zeca ia ter com o Zé Mário porque iam preparar o disco que depois foi gravado em outubro e novembro, que foi o Cantigas do Maio. E então deram boleia e eu fui, e lá estive uns tempos. O que é que eu fiz nesse tempo? Já conhecia, desculpe, o José Mário Branco? Conhecia de ouvido. De ouvir falar? Sim, de ouvir falar. Mas foi procurá-lo lá? Levava o contacto dele e a primeira pessoa, digamos, a nível musical, com quem eu contactei foi justamente o Zé Mário. Eu telefonei-lhe e disse, olha, eu estou aqui assim, não sei se sabes a minha situação, como tantos outros cantores lá em Portugal, nós não devemos cantar lá, e estou aqui não é para passar férias, nem andar aí a roçar esquinas, nem andar aí a passear no Cartier, é para fazer o que não podia fazer lá, que é cantar.
como tu tens muitas ligações, associações, círculos culturais de portugueses, etc., que existem às centenas em França, sempre que achares que a minha presença pode ser útil ou pode adiantar alguma coisa, convida-me que eu estou disponível para cantar. E foi isso o primeiro contacto que tive foi com o Zé Mário. E o que eu fazia lá então era cantar, aqui e acolá. Depois, às vezes, também participei num outro programa da televisão francesa dedicado à imigração, que era um programa que se chamava Mosaïque. Participei em 2. Depois, uma vez fui também à televisão para fazer locução em português, coisas simples. Depois, a Inglaterra também. Quer dizer, Paris era um bocado a base, mas ia um pouco aqui, acolá, conforme mas era, outras solicitações. No fundo, era atuar fundamentalmente junto da comunidade imigrante portuguesa, mas com essa vertente também de politização, de esclarecimento, sempre. Sim. Porque, no fundo, os concertos, ou as sessões, os espetáculos, eram um misto de música e política. Era essa a intenção. Nunca foi outra a minha intenção, não é? Desde que me conheço a começar a cantar até agora. É um bocado aquilo que eu... Desculpe perguntar-lhe, porque antes de estarmos aqui em presença um do outro e com quem está a assistir, eu perguntei-lhe se considera que foi um imigrante ou um exilado. Sim. E o Francisco diz que acha que era um bocado as duas coisas, não é? Não estava proibido de vir a Portugal. Não estava. E vinha. Saí como turista, vim cá 2 ou 3 vezes como turista também. Por acaso, em França, caducou o passaporte e eu fui ao consulado e renovar o meu passaporte sem problema nenhum. Mas, em certa altura, já era difícil, era impossível até eu vir para Portugal, porque, entretanto, adquiri outros compromissos políticos mais profundos, mais radicais, digamos assim. E passei a integrar a Luar. Pertencia à Luar. Vamos dizer o que era a Luar. A Liga? Liga de União e de Ação Revolucionária, não é? Que em certa altura tinha alguns dirigentes, pelo menos antes, quando eu entrei, digamos, havia um passado, mas que não sou capaz de reproduzir muito bem, pessoas ligadas a Emílio Correia, etc., mas não é da minha fase. Quando eu aderi à Luar, quer dizer, o principal dirigente da Luar era o Paulo Inácio, não é? E depois havia outros amigos também que pertenciam à Luar e com quem eu passei a identificar-me completamente. Mas qual era a atividade ou o papel do Francisco na Luar? Enfim, a Luar, nós não podemos estar a explicar cada coisa de cada vez que se fala, mas para contextualizar, era uma organização de luta contra o regime, de luta armada, que tinha determinados alvos, não é? Tinha os objetivos, sim. Desencadeava ações, por vezes, aparatosas, não é? Sim, a vários níveis. Mas qual era o papel, que tipo de participação em concreto teve, se pode dizer, na Luar? Eu tinha carta de condução. Quer dizer, eu não sei se... não é? Eu tinha carta de condução que não estava caducada para se a polícia mandasse parar, não me prender por não ter carta de condução. Tinha a carta de condução em dia, não é? E essa é a resposta. O que é que eu posso dizer mais? Não é? Não pode dar um exemplo. Andava com o carro de um lado para o outro. Era, portanto. mas o carro não era propriamente caixotes de bananas, quer dizer, não Pronto. Não era. Sim. Eu não vou perguntar mais o que fazia na não, Luar, por aí, mas deixe-me perguntar-lhe só isto, Francisco. Vamos lá ver, Ana, desculpa. Há certas coisas que as pessoas às vezes sabem, mas que não é por mim que sabem, não é? Há certas coisas as quais 100 anos que vivem, já lá vão 78 por enquanto, tenho certo pudor em falar. Não é assim, o que é que vocês querem? Não é? Há pessoas que são capazes de dizer assim, eu pertencia àquela organização e àquela outra, e fiz isto, aquilo, aquilo outro, não me peçam isso, quer dizer, respeitem um pouco, peço... É a minha, sim, não é? Mas... Eu não estou a dizer que está a faltar ao respeito, pelo amor de Deus. Mas compreendam, não é respeitem. Compreendam que há certas coisas que fazem... Isso leva-me a perguntar outra coisa, que é,
enfim, já passaram muitos anos, não é? Sim. E é legítimo que as pessoas revelem o que entendem ou que pensem que devem manter sob reserva. Mas eu pergunto-lhe, na sua opinião, há muito ainda por saber, por investigar, por conhecer sobre a atividade da Luar? Haverá, se calhar, embora tenham sido... Acha que o fundamental é conhecido? Perguntando de outra forma. Sim, se calhar sim, através dos documentos da PIDE, através dos relatórios da PIDE, através de livros que antigos companheiros da Luar escreveram. Estou-me a lembrar de um livro sobre a Luar escrito pelo António Pereira Marques. O Fernando Pereira Marques, por exemplo. Quer dizer, há hoje possibilidade de saber muito mais, obviamente, do que aquilo que eu estou a dizer. Até porque há muitas coisas que eu desconheço, não é? Porque isto funciona sempre, não é? Quem é de outras organizações e que trabalhou um pouco em condições de clandestinidade, sabem que às vezes há compartimentos estanques, quer dizer, as pessoas sabem alguma coisa referente a este aspecto, mas depois não sabem referente a outro aspecto, ou àquele ou àquele outro, etc. Não é? Por coisas, mas há uma coisa que eu tenho que perguntar, então, ainda sobre a Luar. Nessa atividade de condução... Tem pena não ter sido a Luar. Nunca me tinham perguntado nada do género. Mas eu pergunto-lhe, nessas viagens de carro... Sim. Pai, vamos imaginar que eram viagens de carro. Eram viagens de carro e não mais do que viagens de carro. Houve alguma situação em que tivesse sentido que corria perigo ou algum risco sério? Sim, se a polícia mandasse parar e fizesse uma inspeção ao conteúdo do carro, se calhar passava... Mas isso nunca aconteceu? Nunca, felizmente. Senão não estava... Não. Estava aqui à mesma, claro. Sim, teria tido outras consequências, naturalmente. Porque este programa chama-se Vidas Prisionáveis, não era? Sim, se a polícia tivesse mandado parar, eu de facto posso dizer que a minha vida tinha sido prisionável. Mas nunca aconteceu. Provavelmente muito tempo. E provavelmente antes do 25 de Abril. Não, provavelmente muito tempo prisionável, não é? Pois, mas já lá vai. Não é? Pronto, não falamos mais nisso. Se fala mais nisso. Não, mas foram coisas... A única coisa que eu perguntei quando propuseram aderir à Luar foi assim: é para matar alguém? Não. Ok. Se me disserem assim, o objetivo é matar alguém, não contem nunca comigo. E não contem para que eu vá dizer que apoio a Luar. Ponto de honra, não há nenhum alvo a bater. Humano, obviamente. Nada. Ok? Garantimos que não. Tudo bem. Houve um momento, como dizia há pouco, em que, na verdade, deixou de poder vir a Portugal, porque o risco já era muito grande, o risco de ser preso, que coincide com o momento em que foram presos dirigentes da Luar. Vários companheiros da Luar, sim. Foi em novembro de 73, se não estou enganado, não é? Portanto, a partir daí não... A partir daí era completamente impossível. E a minha mãe escreveu uma carta a dizer assim: filho, continuei em França, aproveita o sol enquanto podes, porque aqui há nuvens negras no horizonte. E eu percebi logo, obviamente, o que é que se passava. Não é? Os seus pais, já referiu aqui mais do que uma vez, de que forma encaravam a sua... Eles sabiam da sua atividade? Desta da Luar, não. Bom, o meu pai nunca soube, porque ele morreu quando eu tinha 16 anos, portanto estava comigo. A minha mãe, quando eu comecei a cantar e ela percebeu que aquilo era complicado, um dia desabafou, já não aguentava mais e disse: oh, filho, estás a seguir um caminho que se calhar é complicado. Tu és padre, eu gostava muito, e ele disse-me aquilo com uma sinceridade tão grande, que nem dá para rir. Eu gostava muito que tu fosses um padre muito santo, como era o Padre Cruz, o Santo Padre Cruz, levar muitas almas para Nosso Senhor. E eu percebi que aquelas palavras eram a ponta de um iceberg do que lhe ia lá dentro de preocupação, percebem? Eu disse: mãe, tudo bem, levar muitas almas para Nosso Senhor, mas a mim também me interessam os corpos. Ele ouviu, calou, eu não disse mais nada e nunca mais me perguntou mais nada. E acho que isto, enfim... mas que havia uma preocupação grande, havia. Tanto que, legítima, não é? Legítima, porque às tantas, na sequência da prisão desses amigos todos, desses companheiros,
a polícia procurou-me a minha casa, eu morava em Benfica, às 7 da manhã do dia não sei quantos, lá apareceram, com, enfim, aquele aparato todo, polícia de bordo. Eu morava no quinto andar, a escada toda cheia de polícia, cá embaixo os carros da polícia, tudo. E procuraram a casa toda e eu não estava lá, estava em França. Estava em França, estava em França. Uhum. Essa presença da PIDE... Porque eu dou graças a Deus, não sei onde é que ele está, de nunca ter sido preso, porque eu tenho a impressão, não sei se aguentava, sei que há gente que se porta de uma maneira heroica na prisão. Mas a mim, se me obrigassem a fazer greve da fome, eu morria ao fim de 2 horas, estava fraco. Se me obrigassem a confessar isto, se me torturassem, eu tenho a impressão que dizia tudo o que sabia que não sabia. Enfim, eu imagino o que é passar por uma situação dessas. De gente que sofreu dias a fio, noites e dias a fio, além da tortura do sono, a tortura da estátua, a tortura da pancadaria que levou, antigos colegas até, não é? E eu penso, pá, do que eu me livrei, porque senão tinha sido muito complicado, não sei, mas felizmente não fui uma vida prisionável. Uhum. Seria se... Mas ia sentindo a presença da PIDE Sim. perto de si? Sim. Então, os relatórios que eu tenho aí de uma série de sessões que a gente fazia, então, olha, antes de ir para a França, eu escrevi uma carta a um amigo meu em fevereiro de 70, ele morava em Estrasburgo, e disse, António, passe, já agora, essa que está aí assim atravessada, só obrigado. Ele disse, pá, vê se me arranjas aí um trabalho, porque eu aqui assim estou numa situação complicada, não sei o que é que és fazer e tal. E ele não me respondeu. Eu disse, malandro, pá, então, mas não é assim que se trata os amigos, não é? Só depois do 25 de Abril é que eu vi a Torre do Tombo e ao folhear várias coisas que lá estavam, eu de repente caí-me os olhos na carta que eu lhe tinha escrito. Não é? Ele disse, bem, a culpa não foi tua, a culpa foi de quem se pôs entre nós, que foi a PIDE que aprendeu a carta. Ele nunca me respondeu. Por acaso, um pouco tempo depois eu ia à França e a Estrasburgo, pá, e disse, nem é tarde nem é cedo. Fiz uma fotocópia, meti dentro do envelope, não é? Sem selo, por fora António Jorge, remetente, e quando eu lá cheguei, disse, António, vamos almoçar? Sim. Estávamos a almoçar, eu dei-lhe uma carta fechada, disse, toma lá. E eu disse, o que é isto? Estamos a uma carta, estás aqui, estás-me a dar uma carta tua, né? Abres que logo vês. E então eu expliquei-lhe, olha, ele viu a carta, antes de mais um abraço, estranharás de certo uma carta minha, mas de mim que nunca te escrevi, mas a razão é simples e vou dirigir a ela. E contei o que se estava a passar, para ele me arranjar qualquer coisa para a bucha, não é? E, caímos nos braços um do outro, pá. E eu disse, eu pensei mal de ti, desculpa lá, mas a culpa não foi tua. Em que altura? Isto foi em 70, antes de ir para a França. Sim. Foi isto. Passou privações, o Francisco, em França? Propriamente não. Não. Privações não. Mas como é que ganhava a vida? Era nesses espetáculos? Eu ganhava a vida, às vezes íamos cantar aqui e acolá e sobrava qualquer coisinha, não é? Aquele programa que eu fiz para o Mosaico, para a televisão, também deu qualquer coisinha. Não é? Fui uma vez à Inglaterra, fiz uma locução para a BBC, para o programa, para a secção portuguesa da BBC, olha, fiquei em casa do Joaquim Letria. Também deu qualquer coisinha. E ao pouco e pouco aquilo ia dando assim para a bucha, não é? E a pessoa também não tinha grandes despesas, tinha que se cortar. Volta e meia lá ia um eclair de café, que é muito bom, e pronto, e um ratatouille, íamos aos argelinos, umas coisas mais baratas, mas pronto, propriamente necessidades e dificuldades do ponto de vista económico, não tive. Não é? Portanto, foi um bocado essa... Vamos voltar a José Afonso. Há dias falei consigo um bocadinho ao telefone para prepararmos, para nos conhecermos, nunca tínhamos falado, e falar um pouco sobre esta sessão. E o Francisco disse-me mais ou menos isto, dos 4 que gravaram a Grândola, só já resto eu. Eu penso que mesmo os mais jovens que estão aqui conhecem a Grândola, não é? Era melhor que não conhecessem. E até por isso, pela circunstância de aos poucos, não é? É a vida, aos poucos vamos desaparecendo.
A sua participação na Grândola é muito interessante e eu gostava que contasse aqui de forma resumida, mas que deixasse aqui o seu testemunho. Portanto, foi em abril de 70, quando chegou a altura de gravar o Cantigas de Maio, o Zé Mário telefona-me e diz-me, olha, vamos gravar, vais ajudar também a participar na gravação, fazer coros, outros pequenos instrumentos ou isso assim, e portanto isto também dá qualquer coisa para a bucha, e deu qualquer coisita também, já agora. E pronto, e lá fomos para o estúdio do Michel Magne, um castelo, enfim, adaptado a estúdio que ficava a 30 km de Paris, e foi aí que foi gravada a Grândola. Eu sei que também eu participei vocalmente no outro, que é o Cor da Primavera, não sei se estão a ver. Mas o que é que fez exatamente na Grândola? Na Grândola... Todos conhecem, todos sabem que a Grândola começa com passos, não é? Estou a imitar. Porquê é que começámos com os passos? Porque o Zeca fez esta música inspirada, enfim, no canto alentejano. As aproximações são óbvias. E como vocês sabem, ou não saberão, os mais novos, quando os grupos corais alentejanos desfilam pelas ruas, vão de braço dado uns com os outros e arrastam dos pés ao som da música. Aqui não dá. Era bom que isto fosse lixado, mas não é. É lixado não ser lixado, mas pronto. E então o Zé Mário disse, não, vamos aqui fazer uma encenaçãozinha musical para a Grândola. E assim foi. No estúdio, era dentro de casa, não havia areia, nem gravilha, nem coisinhas assim para fazer barulho. Então viemos cá para fora, não é? Fora do estúdio, um sítio onde encontramos um pátiozinho, um terrenozinho cá fora com gravilha. Agora, havia um problema, é que ao lado passava uma estrada. E se nós gravássemos durante o dia, com os carros a passar, ficava a gravação toda suja. De maneira que tivemos que optar por gravar os passos da Grândola às 3 da manhã, os 4, braço dado, o Boris, o Carlos Correia, o Zeca, o Zé Mário e eu. E estávamos nós às 3 da manhã, só os passos, arrastar os passos. Bem, aquilo ficou muito bem, andava o engenheiro de som com o microfone assim a acompanhar-nos, ali assim, ali assim. Pronto. Aquilo ficou gravado. Nesse mesmo dia, ao fim da tarde, fomos para o estúdio, para dentro. O engenheiro de som mandou-nos, o técnico mandou-nos os auscultadores, pusemos os auscultadores, mandou-nos o som dos passos gravados na madrugada para os auscultadores e estávamos a ouvir os passos quando o Zeca começou a cantar. Né? Grândola e la morena. Isso, pronto. E a minha participação, tenho um orgulho enorme, não tenho mérito nenhum, foi um calhas, mas não calculam a alegria que é a gente 2 anos e meio depois, sem estarmos prevenidos para nada, sem prevermos coisíssima nenhuma, ser a música que foi o clique final para a Revolução do 25 de Abril. Não é? Foi assim, essa coisa muito bonita, foi essa coisa muito bonita. Cada vez que me lembro disso. E participei noutra, no Cor da Primavera, não é? Sim. Cobra-te canalha na mortalha, hoje o rei vai os velhos tiranos de há 1000 anos morrem cômodo. Abre uma trincheira, companheira, deita-te no chão, sempre à tua frente viste gente de outra condição. Depois ali a percussão, e começa o Zeca. E depois há uma voz lá em cima que faz erga-te ao sol. Sou eu. Bom, o que é que aconteceu nessa gravação? Aconteceu que quando o Zeca cantou e eu abri a goela de uma maneira tal, o Zé Mário dizia, para aí. Vê-se bem que não podias cantar em Portugal, vá. Um berro. Mas ficou assim. Né? Não, parou a gravação e depois... Sim, retomou. Retomei, mas mais moderado. E pronto. Era fácil... enfim, não gosto de falar em termos pessoais, mas eu lembro-me até já depois do 25 de Abril, eu ouvia muitas canções de que gostava muito e conhecia as letras de cor, porque passavam muito na rádio, não é? Mas eu não percebia metade das letras, nem metade, nem um terço e às vezes nada, não é? Porque, enfim, não tinha ainda idade, nem maturidade, nem conhecimento para perceber as entrelinhas do texto. E por isso lhe pergunto, como era a reação ou a receptividade
nos pequenos ou maiores concertos que davam, porque estamos a falar de cantarem poemas, enfim, da Sofia de Melbreiner, falou há pouco de Sebastião da Gama e de muitos outros, o Francisco e outros intérpretes e compositores. Mas eu imagino que tento perceber como é que era percebida a canção. Se era percebida a canção. Era. Em princípio era, não é? Porque... Mas vocês contextualizavam? Sim. Uhum. Eu acho que hoje em dia também, quando eu canto, digo sempre qualquer coisinha antes, não é? Uhum. Não é? Mas às vezes as surpresas são muito grandes, positivas e negativas. Um dia estávamos em França, o Zeca e eu a cantar, depois já do 25 de Abril, o Zeca todo entusiasmado a explicar o que se tinha passado em Portugal, o que se estava a passar, a Revolução, e estava a Associação Portuguesa de Imigrantes lá em, já não me recordo onde, estava todo entusiasmado e as pessoas a ouvirem, etc. Às tantas estavam um homem encostado a uma coluna assim, a olhar para o Zeca. E o Zeca a falar, assim, epá, canta um fado. E uma reação. Mas outras reações, por exemplo, um dia estava a cantar Cortaram as Asas ao Roxinol, a cantilena, chama-se assim, em Vila Viçosa. E no fim veio um homem ter comigo e disse assim, amigo, podes ter a certeza de uma coisa, é que não há aqui ninguém que não tenha percebido o que é que tu disseste. Não há aqui ninguém que não tenha percebido o que é que tu disseste. Está bem, pronto. As reações são não é? São variadas, não é? Mas eu penso que, de uma maneira geral, os nossos textos e as nossas músicas não são assim tão herméticas que não é? Os poemas, não é? Embora Qual a gente... é, daqueles mais conhecidos, não é? Que gravou e que tem cantado centenas e centenas de vezes ao longo da sua vida, qual é o do seu coração? Há uma que eu gravei, que logo das primeiras, Cortaram as Asas ao Roxinol, essa que cantei no Zip Zip, por exemplo, não é? Depois, agora deixa-me só acrescentar aqui, já respondo à pergunta, Ana, mas deixem-me só dizer que depois do Zip Zip, o Arnaldo Trindade, que era para quem o Zeca gravava, quis que eu também gravasse para eles. E eu disse, sim senhor, eu vou gravar. Então arranjo lá uma fotografia para a capa do disco. E eu morava no Barreiro e fui ter com o vosso patrono da Escola do Barreiro, como é que ele se chama? Augusto Cabrita, exato. E disse-me ao Augusto, faça uma fotografia que é para a capa do disco. E a fotografia que ele fez foi esta. Isto é a fotografia do Augusto Cabrita, pai. É isto. Isto foi o primeiro disco que eu gravei em 1969, justamente depois de ter ido ao Zip Zip. Foi esta fotografia. Não vale a pena contar pormenores, ele chamou-me lá para o estúdio, olha, traga a viola, uma coisinha pequenina, acendeu lá os projetores assim, comecei a suar, ele voltou-me, chegava-se ao pé de mim, olhava aqui para a terra, continue. E eu sozinho, blum. E ele andava de um lado para o outro com a pentax em mão. Mais um bocadinho. Só quando achou que eu já estava a suar suficiente e que já suou o suor na testa, é que ele tirou já uma série de imensas fotografias, mais de 20. E depois eu caí na asneira, desculpem lá, está a ser longa, caí na asneira assim, Augusto, então isto agora daqui destas 20 e tal, aproveitam-se 2 ou 3. É para o que eu fui dizer. Nossa. Ele diz-me assim, não, aproveitam-se todas. Meti água. Estão a ver? Um fotógrafo com a categoria de Augusto Cabrita. Eu pensava que daquelas todas que ele estava a tirar só se aproveitava 2 ou 3, não é? Mas pronto. Mas eu acho que, de uma maneira geral, aquilo que nós dizemos e o que nós cantamos... Mas eu perguntei-lhe qual é a do seu coração ainda hoje. Eu sei, de todas as que eu tenho cantado até agora, há algumas que me dizem muito, mas eu digo isso às vezes. Estou a cantar e pronto, agora vou cantar uma que se me dissessem assim, pá, tu tens 5 minutos de vida e cantas uma última. Não é? Aquela que eu cantava era a Canção da Cidade Nova. Canção da Cidade Nova, que é um texto inspirado no profeta Isaías, portanto, um homem que sonhou há desde 3.000 anos, para aí, não tenho a data exata, obviamente, mas sonhou com um tempo diferente, onde a partilha e a comunhão entre todos fosse o pão de cada dia e não a ganância, o lucro, a guerra e o ódio. A esta cidade, a este tempo, ele chamou-lhe Jerusalém. E para cúmulo do paradoxo, hoje Jerusalém é um dos pontos de discórdia como nós conhecemos, não é? Mas porque me considero cristão,
porque o texto é inspirado na Bíblia, no profeta Isaías, e a música, a letra, tal como vem na canção da Cidade Nova, é a autoria de um amigo meu, já morreu, que é o Fernando Melro, e a música é de um amigo meu, felizmente ainda vive, que é o Francisco Fernandes. Portanto, se me dissessem... Vou trautear um bocadinho. Oh, navegante do mar do medo, houve um instante o meu segredo. Oh, caminhante da noite fria, sente um instante minha alegria. Ao longe já aparece uma cidade que resplandece. Ao longe o sol já vem, eu já alcanço Jerusalém. Ao longe o sol já vem, eu já alcanço Jerusalém. Pois continuam outras estrofes, não é? É isso. Diz muito, porque é para mim o essencial das coisas a que eu nunca renunciarei, é justamente esta ligação ao cristianismo onde eu nasci. É. Francisco Fanhais, vamos terminando. Deixa-me só contar uma história pequenininha. E depois também tenho uma pergunta. Tem uma pergunta? Só uma, mas pode contar. Foi depois do 25 de Abril. Entretanto, o 25 de Abril, soube, através de um telefonema, um amigo que fiz nessa manhã lá em França, já não sei a propósito de quê, e diz-me, pá, não sabes o que se está a passar lá em Portugal? Eu disse, não, o que é que sabe? Pá, aquilo anda tudo virado do avesso, pá. Anda tudo uma grande revolução. Nossa dúvida, como para muitos cá estavam, de direita ou de esquerda. Eram os ultras que queriam, de Cousa da Riarra e companhia, que queriam que as coisas voltassem para trás, ou era um sinal democrático das coisas avançassem para a frente? Pá, não sei, olha, liga ao rádio, e liguei o rádio e comecei a ouvir músicas do Zeca, do Adriano, não sei o quê. Pá, não há nenhum fascista que vá escolher as músicas do Zeca e do Adriano como sinal da sua revolução, não é? Então cheguei a Lisboa, a Vilares Formoso, no dia 30 de manhã, e então andava um homem, um soldado, um cabo, eu não percebo nada destas coisas, andava ele ali para trás e para diante, estação de Vilares Formoso deserta, um frio muito grande. Ele andava ali, a bater os pés no chão, a aquecer, parava o comboio, ninguém foi autorizado a sair, abre a janela para respirar pela primeira vez o ar puro do Portugal Novo, não é? Ao meu lado vinha um rapaz amigo, que me diz assim, agora vou-me ali meter com o nosso cabo, vou ali meter com ele. E então, quando o nosso cabo passou debaixo da janela, não é? Ele disse, o nosso cabo, teatro, não é? Onde é que estão os pitos? Então, onde é que estão os pitos? O nosso cabo, ou porque não percebeu, devia a ironia, ou porque não estava para brincadeiras, parou, olhou para ele, levantou a espingarda acima e disse, amigo, fala alto porque isto agora é um país livre. Estão a ver? Assim, pum, de repente. E depois, só mais esta. Aquela primeira sessão que houve, desculpem lá, isto são coisas tão bonitas, mas eu gosto de partilhar isto com vocês. Malta mais nova aí. Nós também gostamos de ouvir. Malta mais nova. Augusto Cabrita, Barreiro, 3 anos fundamentais na minha vida. Malta de Seixal. Escola Zé Afonso. Onde é que eu ia? Era mais uma história. Era mais uma história. Houve a primeira sessão no Porto, no Palácio Cristal, onde se reuniu a malta toda que cantava, não era? Assim. Eu estava à espera de chegar a minha vez para cantar, e havia lá um miúdo, raguila, pequenininho, disse assim da Ribeira, ali todo a sericotear-se no meio de nós, e dizia assim, ó vizinho, empreste-me a sua viola, empreste-me a sua viola. E eu disse, empreste, senhor, pegou na viola. Sabe tocar Slade? Sabe tocar Slade? Sei lá o que. Eu não, pá. Mas estava lá. Ele pegou na viola. Não era nada, aquilo é só. Estava deliciado. Contentíssimo por eu lhe ter emprestado a viola. Disse, pronto, agora já chega, eu preciso da viola para ir cantar. Ele assim para mim, olhou, assim, segurou, já não sabia o que é que havia de fazer, mete as mãos ao bolso, não sei o quê, não sei o quê, eu também não encontro isto. Podem pensar que isto é um número, que é uma coisa, já está. Eu pegou nos bolsos, ilusionismo, não é ilusionismo. De repente, esta bolinha é para você.
manda a verdade que se diga que não era esta a bolinha que ele me deu. Eu ia perguntar, mas não era idêntica. Era daquelas bolinhas saltitonas transparentes, assim maiorzinha que esta, mas eu ontem fui aos chineses comprar uma só para vos mostrar. É daquelas bolas saltitonas que sabem muito. Francisco, vamos mesmo chegar ao fim. Eu vou agora fazer-lhe uma pergunta. No fundo, é uma pergunta que pede uma resposta síntese e sintética. O que é que, em seu entender, foi o pior da ditadura portuguesa? Foi a polícia secreta, foi o silêncio sobre a guerra colonial, foi o medo que nos puseram em nós, foi o obscurantismo, foi a falta de liberdade, foi o não sabermos se o vizinho do lado, a pessoa que estava na mesa do café ao lado, nos iria denunciar a seguir. E do ponto de vista, agora como cristão, foi o sofrimento por ver como a Igreja se portou pessimamente, a hierarquia eclesiástica se portou pessimamente em relação ao regime político e à ditadura e à guerra colonial. Portanto, foi essencialmente isto, quer dizer, o melhor que houve, se é que alguma coisa houve de bem, houve, sim, foi a força e a solidariedade que todos nós que sofríamos com a ditadura ganhámos entre nós. Foi a união que se criou de vários grupos políticos, de várias organizações políticas, foi a unidade que se criou em torno do objetivo comum, que era lidar e combater a ditadura, combater o fascismo, combater a guerra colonial, denunciar tudo isso. Essa unidade que hoje é um bocado mais complicada, fruto da democracia, enfim, das coisas que foram aparecendo, de cada um vai para o seu lado, cada um defende as suas ideias, etc. E hoje penso que é um bocado difícil encontrar, digamos, um objetivo comum, e sobretudo para a malta nova, vocês não fazem ideia, mas era muito fácil nós nessa altura estarmos todos juntos, porque os jovens para a malta nova já sabia que chegando aos 17, 18, 19 anos iam bater com os costados na guerra colonial 4 anos. E isso era uma coisa que nos unia a todos. A denúncia de tudo isto, essa realidade, unia-nos a todos. Apesar de nós tínhamos a gente com quem hoje não temos tantas afinidades. A importância que teve o Partido Comunista, por exemplo, como elemento estruturante, de unificador, de polo de resistência à ditadura, resistência organizada à ditadura. Os amigos que eu tinha no Partido Comunista também, e ainda continuo a ter. Tudo isso, essa união era uma coisa fundamental, talvez fosse o cimento que nos deu força e resistência para aguentarmos aquilo que aguentámos. E eu não aguentei nada, não sofri nada. Agora, amigos meus, colegas meus, sofreram mesmo a sério. Hoje é muito difícil, se calhar, vocês encontrarem um ponto comum, hoje, malta nova, que reúna o consenso e que diga assim, vamos todos unir-nos em relação, para lutarmos a favor disto. Talvez o exemplo da Greta Thunberg possa ser um exemplo. Não sei. Muitos dirão, é uma malcriada, gosta de falar mal, de falar alto, está sempre chateada com os adultos e não sei o quê. Esses que muitas vezes dizem isso, o que eles não gostariam que ela fosse filha deles. Não é? E, portanto, não sei se... Muito bem. Francisco já teve aqui alguns momentos em que, ou espontaneamente ou a pedido, trauteou algumas canções, mas agora, para terminar e antes do período em que depois, do momento em que depois, caso pretendam, podem fazer perguntas ou conversar um pouco com Francisco Fanhais. Antes disso, há aqui um momento que está ali à espera desde o início, vai oferecer-nos, com a sua viola, vai oferecer-nos um tema muito especial. O que eu vos vou cantar é nem mais nem menos do que a primeira música que eu ouvi do José Afonso. Recordam-se há bocadinho, se calhar, que eu em 63 estava no seminário e o padre bateu-me à porta, ouves isto, mas ouves baixinho. E então a primeiríssima música que eu ouvi do Zeca foi esta que eu vos vou cantar agora. E sempre que eu canto esta música, lembro-me sempre de um acontecimento que eu testemunhei e que também relato rapidamente. Daquelas 3 proibições,
E antes de ter ido para a França, eu dei, enfim, colaboração esporádica na Comissão Nacional de Socorro aos Presos Políticos. E um dia, eu mais 2 pessoas amigas, fomos visitar uma senhora que morava perto da Costa da Caparica. O marido estava preso em Peniche, ela morava numa barraca de madeira, trabalhava a noite inteira a cozer, ia buscar peças soltas de camisas ali a uma fábrica ao pé, trazia aquilo para casa, os punhos, os bolsos, os colarinhos, enfim, as mangas, tudo isso, e passava ali a noite inteira a cozer à máquina com um candeeiro de petróleo ao lado, porque ela não tinha luz elétrica em casa. E estava ela a cozer. O marido estava em Peniche. Nós fomos visitá-la, tinha 2 filhos, uma miúda com 10 anos e um rapazito com 6, 7 anos por aí. Levávamos uma boneca para a miúda, uma bola para o miúdo, e em conversa com a senhora perguntámos-lhe se, quando a miúda acabasse a 4ª classe, que estava na 4ª classe, se ia continuar a estudar. Ela voltou-se para nós e disse: como é que vocês querem que eu ponha a miúda a estudar? Se aquilo que eu ganho aqui, a trabalhar a noite inteira, mal me dá para ir ver o meu marido todos os domingos a Peniche, que é para ele não pensar que a gente o abandonou, para ele se aguentar, para pagar a renda da barraca, para os trazer limpinhos e asseados, para lhes dar a bucha todos os dias, para os transportes, não chega. Quando ela acabar a 4ª classe, vem trabalhar comigo. Bem, para arredondar o orçamento familiar. E os miúdos estavam em cima da cama a brincar ali ao lado, a barraca era pequena, e nós pensávamos que eles estavam alheios à conversa. Nada mais falso. Porque quando a miúda ouviu a mãe dizer: como é que vocês querem que eu ponha a estudar? O dinheiro não chega para tudo. Ela dá um salto em cima da cama e diz: mãe, mas eu sou inteligente. Vá, malta, somos inteligentes, sabe? Olha o sol que vai nascendo, anda a ver o mar. Os meninos vão correndo ver o sol chegar, ver o sol chegar. Menino sem condição, irmão de todos os nus, tira os olhos do chão, vem ver a luz. Menino do mal trajar, um novo dia lá vem, só quem souber cantar virá também. Negro, bairro negro, bairro negro, onde não há pão, não há sossego. Menino pobre, o teu lar, queira ou não queira o papão, há de um dia cantar esta canção. Olha o sol que vai nascendo, anda a ver o mar. Os meninos vão correndo ver o sol chegar. Se até dá gosto cantar, se toda a terra sorri, quem te não há de amar, menino, a ti? Se não é fúria a razão, se toda a gente quiser, um dia hás de aprender, haja o que houver. Negro, bairro negro, bairro negro, onde não há pão, não há sossego.
não queira o papão, há de um dia cantar esta canção. Olha o sol que vai nascendo, anda a ver o mar, os meninos vão correndo ver o sol chegar, ver o sol chegar, ver o sol chegar. Bom, muito obrigada. Acho que foi um momento particularmente emocionante para todos e muito tocante. Agora sim, a doutora Judite Álvares tem um microfone que pode passar a quem quiser fazer alguma pergunta. Então, eu sou a Joana, sou da Escola José Afonso de Seixal. O senhor disse-nos que desde cedo, desde os 10 anos, que tinha decidido ser padre, portanto, apostou para uma vida mais espiritual. Eu queria saber se, com toda esta violência da ditadura, com todos os problemas que passou e as pessoas à sua volta passaram, eu queria saber se alguma vez perdeu a sua fé, se alguma vez se questionou sobre isso. Está ligado. A fé vai levando a algumas transformações, não é? Ao princípio, quando a gente está no seminário e é estudante, estuda teologia, tudo isso, nós, é o que eu estava a dizer há bocadinho, encontramos razões para justificar a existência de Deus por A mais B mais C, por, enfim, tudo isso. À medida que a gente, uns mantêm a mesma, essa fé inabalável na existência de um Deus, etc. Eu não sei se sou capaz de dizer com a mesma convicção, como que dizia aqui assim há 20 ou 30 ou 40 anos atrás, de falar da existência de Deus. Uma coisa para mim é certa e é fundamental, é que o que me ficou, o que me resta, o que eu tenho de mais profundo e de mais importante em mim é efetivamente a figura de Jesus Cristo, não é? Que faz com que eu continue a dizer-me convictamente que eu sou cristão. Agora, o resto, pelo contrário, quer dizer, eu encontrei no Evangelho, na figura de Jesus Cristo, força para justamente denunciar a ditadura, denunciar tudo aquilo que nós estávamos a viver nessa altura, não é? É assim que eu vou procurar, que eu ia procurar, em primeiro lugar. Depois, às tantas, vou encontrando no contacto com os amigos, outras razões também, para que não seja só a título, nem por causa de eu ser cristão, que eu luto para a transformação para melhor do nosso país, mas também porque o próprio homem em si, independentemente de qualquer crença, independentemente de qualquer fé que se tenha em Deus ou em Jesus Cristo ou em quem quer que seja, o próprio homem em si justifica, merece, é razão mais do que suficiente para a gente não cruzar os braços. Percebes? Isto é um bocado a minha convicção. E, de facto, há muita gente que cruza os braços, não é? E depois há aquele verso daquele poeta brasileiro, João Cabral de Melo Neto, na boca do personagem do Zeferino, na Morte e Vida Zeferina, não é? Que ele diz às tantas, muita diferença faz entre lutar com as mãos e abandoná-las para trás. É certo também, depois podem-me dizer, mas as músicas, as cantigas, chegam? Não chegam. É como, eu digo sempre, outro verso de outro poeta, e a gente vive muitas vezes destas citações de poetas, um grão não enche o celeiro, mas ajuda, companheiro. É bonito isto, não é? Mas é isso mesmo. Um grão não enche o celeiro, mas ajuda, companheiro. Cantar não é talvez suficiente. Não porque não acendam de repente as noites tuas palavras, irmãs do fogo, mas só porque palavras são apenas chama e vento. E contudo, canção, só cantando se pode incomodar, só cantando se pode incomodar quem à vileza do silêncio nos obriga. Eu venho incomodar, trago palavras como bufetadas, e é inútil mandarem-me calar porque a minha canção não fica no papel. Eu venho tocar os sinos, planto espadas e transformo destinos. Os homens ouvem-me cantar e a pele dos homens fica arrepiada. E depois é madrugada dentro dos homens onde ponho uma espingarda e um sonho. E é inútil mandarem-me calar.
De certo modo, sou um guerrilheiro que traz a tiracolo uma espingarda carregada de poemas. Ou se preferem, sou um marinheiro que traz o mar ao colo e meteu um navio pela terra dentro e pendurou depois no vento uma canção. Já disse, plante espadas e transforme destinos. E para isso, basta-me tocar os sinos que cada homem tem no coração. Aproveitei a deixa para ler, para dizer de cor, enganei-me às tantas, falta um verso ou dois, mas o poema não é meu, atenção, o poema é de Monel Alegre, não é? Bem, vamos a outra pergunta. Está aqui outra. Sim, faz favor. O meu nome é Carolina, sou da Escola Augusto Cabrita do Barreiro. Eu queria perguntar como é que se comunicava com os seus colegas da intervenção sem a censura. Sem que a PIDE conseguisse saber, sem que, pronto, que se houvesse... Às vezes era ir mesmo... O correio muitas vezes estava controlado. Os telefonemas estavam controlados, não é? Às vezes, por exemplo, a marcarmos uma reunião, um postalzinho a dizer assim, não te esqueças que amanhã vamos à praça comprar batatas às tantas horas. Sei lá, isso ocorreu-me agora. Tínhamos que encontrar maneiras de ludibriar e de encontrar assim, formas curiosas. Quem viveu esses tempos é capaz de dizer muito melhor do que eu como é que se comunicava, não é? O Domingos e a Conceição são capazes de falar disso melhor do que eu, como é que se comunicava, sabendo nós que a censura estava, que os telefonemas eram vigiados. Havia-se volta e meia, estávamos a falar e havia-se um sinalzinho qualquer, disse pronto, e a gente dizia assim, pronto, lá estão eles a apanhar a nossa conversa. A gente dizia, já volta e meia já dizíamos assim. Mas mas apesar de tudo, eles às vezes sabiam muito bem o que é que a gente estava a fazer, sabiam. Estou-me a lembrar, por exemplo, de uma sessão onde nós tivemos um grupo de padres, estou-me a lembrar de falar de um grupo de padres, ali nas dependências da igreja de Chabregas, ao pé da Madre de Deus, acho que é para ir para esses lados. E estávamos a falar, o padre Felicidade acho que tinha sido preso, já não me recordo das circunstâncias exatas em que essa reunião tinha sido preparada, e estávamos a combinar estratégias comuns, ou de denunciar as coisas nas homilias, lermos um papel, um comunicado, essas coisas assim. E estávamos nisto, estávamos, sei lá, 20 ou 30 padres, e bum, ainda rompendo para a porta dentro, eram 3 pides. Como eles souberam que a gente lá estava, também não sei. E identificaram toda a gente. Era um chefe e 2 subalternos. Os subalternos lá estavam a tratar da identificação de cada um de nós. No fim passaram o papel ao chefe, começou a ler e tal. Depois começou a falar. Francisco Fanhais. Engraçado. O senhor é uma coisa ao doutor Fanhais? O meu pai tinha sido médico, meu pai era médico. Sim, sou filho. Pá, não me diga, então eu andei consigo ao colo e você agora anda aqui assim nestas coisas. Era uma forma de expressão, porque ele conhecia o meu pai do entroncamento. Né? Eu fui para o entroncamento com 9 anos, portanto já não dava idade para dar ao colo. Pois é, e eu digo-lhe o homem, olha, tem razão, o meu pai era da Legião Portuguesa, não é? Eu, pronto, agora estou aqui nestas coisas que os senhores dizem que não está certo e tal. Veja lá como as coisas mudam. O senhor é que era da PIDE e da PIDE continua. Não é? Não me deu uma coisa dessas, mas pronto, eles sabiam à mesma onde é que nós nos encontrávamos, vigiavam. E mais, eu tenho a certeza absoluta que havia denunciantes no próprio seminário. Porque eu tenho outro papel que não trouxe agora comigo. Sei lá. Ou mais ou menos. Bom, mas eu tenho outro papel comigo, não o trouxe, onde o padre Felicidade, às tantas, foi libertado e fez uma reunião no Seminário dos Olivais para, enfim, agradecer todo o trabalho, todo o empenho que tinham tido a pedir a libertação dele, etc. E aquilo era exclusivo para os padres. Estou a acabar. E então, há um documento que ele diz assim, onde vem explicitado, tintim por tintim, tudo o que o padre Felicidade disse. Ora, se aquilo era só exclusivo para a entrada de padres, não estava lá mais ninguém senão nós, moral da história, a informação partiu de dentro, estava lá alguém que não estava connosco. Os informadores estavam por todo lado. Os informadores, padres. Padres? Estavam por todo lado. Estavam por todo lado. Boa tarde. Boa tarde. O meu nome é Guilherme Vitório, sou da Escola Secundária Augusto Cabrita. Primeiro deixe-me dizer já que é um enorme gosto de conhecer o senhor.
Igualmente. A música para si fez muita parte, teve um grande papel na sua vida. Eu pessoalmente eu penso que a música é uma das únicas coisas que é capaz de unir o nosso mundo já muito destruído. Qual é a sua opinião na música em geral? O que é que acha que a música pode fazer? A música Obrigado. A música... A resposta simples é: a música pode fazer muita coisa. Mas depois, na prática, é que se vê como é que as coisas funcionam. Porque há músicas e há músicas, não é? A gente ouve muitas vezes programas e cantores cantam o quê? Às vezes ligo o rádio, Antena 1, por exemplo, e vou guiar a conduzir, e a primeira coisa que eu faço depois de ligar é desligar. Porque aquilo não diz rigorosamente nada, não puxa nada por aquilo que nós temos de mais profundo e de mais importante em nós, não é? E por isso tem que se ter atenção, não é tanta música também, quando são canções e tem letras, tem que se ver o que é que diz a letra. É fundamental saber e ao escutar e estar com atenção àquilo que a letra diz. Porque se é só rimar mão com coração, quer dizer, uma rima pura e simples, quer dizer, não se vai a lado nenhum, não é? Mas há de haver ali qualquer coisa que puxa por nós e que nos leva a dizer, alto, aqui, não é? Eu vim de longe, eu vou para longe, que eu andei para aqui chegar, por exemplo, cantava o Zé Mário, não é? Onde nos vamos encontrar. Olha, encontramos-nos todos à volta dele, no corpo dele ali assim, não é? Ele veio de longe, nós também viemos de longe, viemos de muitos sítios e encontramos-nos todos ao pé dele. E agora cada um vai para o seu lado, transmitindo aos outros aquela mensagem que esta música nos deu, nos deixou, não é? Venha a maré cheia de uma ideia para nos empurrar, não é? E depois, e quem vencer esta meta, o poema do Zeca, lembra-se, sabem? E quem vencer esta meta, que é a vida inteira que nós temos pela frente, que diga se a linha é reta. Não é? Não é? É muito raro a gente encontrar uma coisa que diz, o meu percurso é assim, pumba, tudo feito, tudo perfeito. Não. Altos e baixos, encontros e desencontros, decepções, alegrias, tudo isso faz parte. E quem vencer esta meta, que diga se a linha é reta. Não é? Não. O Zeca está sempre a vir à nossa memória, não é? Depende muito das letras também, mas que é uma música, é um elemento unificador. Pode ser, pode de facto, não é? Obrigado, Guilherme. Eu sou a Bruna Fontes, da Escola Desculpe, o primeiro nome, Bruna? Bruna. Sim. Da Escola Augusto Cabrita. E tal como disse que hoje em dia já não sabe se acredita em Deus. Sim. E eu gostaria que me dissesse se, mesmo assim, ainda ora e ainda fala com Deus. Às vezes, sim. Às vezes. Às vezes, sim. Por exemplo, às vezes vou à missa, não é? Mais para ver se os coros são bonitos ou não são. Mas às vezes as coisas calham muito bem porque as músicas escolhidas são mais agradáveis e quando chega àquela altura na missa, por exemplo, em que se reza o Pai Nosso, eu acho que talvez que seja das poucas orações que eu ainda mantenho assim, palavra por palavra, texto por texto, percebes? Não é? Mas continua com as preocupações. Há bocadinho falava com a tal caixa negra, não sei se referia a essa expressão, não é? Falei, não falei. É assim, aquelas perguntas que a gente se põe a nós próprios sempre. Assim, de onde é que a gente vem? Para onde é que a gente vai? O que é que acontece depois da gente morrer? De onde é que veio o universo? É um buraco negro? Se a ciência explica tudo, se a ciência não explica nada? Se há vida em Marte? Bem, essas perguntas todas, e outras mais metafísicas que todos nós temos dentro de nós. O facto de eu não encontrar resposta para estas coisas não me impede de não desistir de lutar por transformação do nosso país numa terra onde vale a pena viver. O facto de não saber certas respostas para as perguntas que eu me faço não pode ser um alibi para cruzar os braços. Fica na caixinha negra. Algum dia, alguém, não sei como nem quando, provavelmente, se calhar nunca, mas pronto, fica aquela caixinha das interrogações. É a caixa negra onde eu meto os meus segredos, as minhas preocupações mais profundas. Todos nós temos. Não é? O Zé Afonso também tinha. Ele é um homem espiritual, espiritualidade laica, se quiseres. Ele dizia-me às vezes,
Francisco, pá, se os meus amigos marxistas soubessem que eu leio São João da Cruz, que eu leio Santo Agostinho, que eu leio Santa Teresa d'Ávila, esses poetas, esses grandes místicos da Igreja, o que é que eles iam pensar de mim, não é? Estas preocupações todos nós temos, se calhar, não é? E rezar de volta e meia também dá para rezar. E às vezes, certas músicas que eu canto, para mim é como se estivesse quase a rezar. Quando eu digo cantai comigo que o sol já veio, eu já alcanço Jerusalém. Aquilo é uma... Podes perguntar, é uma fé? É capaz de ser antes uma fezada. Não sei, percebes? É mais alguma coisa? Sim. Eu também quero que me diga um pouco, ou que explique um pouco como é que era a relação de Portugal com Angola. Agora tínhamos uma aula de história muito grande, não é? Se calhar, olha, eu não me furto à pergunta, mas se calhar para uma resposta mais completa falas com os teus professores, não é? Porque a relação com Angola era, ao nível do governo na altura, da ditadura, era uma relação de opressor oprimido, não é? Portugal nunca aceitou que houvesse, que o povo de Angola se insurgisse contra a ditadura e contra o colonialismo, não é? Além disso, era um anacronismo histórico, quer dizer, numa altura em que já não havia colónias praticamente em lado nenhum, não é? Pelo menos os países da Europa já não tinham colónias, Portugal estava orgulhosamente só, como dizia o Salazar, não é? Até que, efetivamente, as pessoas em Angola acharam que já chegava de ditadura e de opressão de 4 séculos, não é? E disseram, não, alto, parou aqui assim, a partir de agora as coisas vão mudar, não é? E foi a guerra colonial, 13 anos, não é? Mas a relação era uma relação dura, difícil, efetivamente que era uma relação de guerra. Deus. Havia outra face da moeda, que muitos jovens angolanos participaram aqui na luta antifascista. Aliás, todos os principais dirigentes do movimento de libertação, que levou à emancipação de Angola, participaram nas organizações antifascistas, sobretudo no mundo juvenil, no Partido Comunista. O Agostinho Neto, por exemplo, foi dirigente do mundo juvenil, o Lara, etc. Portanto, havia as duas faces. Havia a posição fascista em relação ao povo angolano e às colónias, mas também havia, digamos, a solidariedade dos antifascistas com a luta, da luta de libertação. Claro, o Fanhais cantou. Eu creio que o problema e sei que tem uma grande atividade à volta das coisas do Zeca, etc. Mas o problema é saber se as jovens gerações hoje entendem o que é que significou a canção de intervenção. Porque aqui já nos disse Fanhais que não é uma mera canção. Aquilo eram mensagens. Portanto, tem um conteúdo. Digamos, despertava consciências, apontava caminhos, né? Reparem, por exemplo, aqui há pouco tempo, quando foi a crise, começou o Acordai, uma coisa que tinha uma força gigantesca, portanto, pelo simbolismo e pela força que incutia. Mas, além do mais, essas canções e aqueles espetáculos eram em si mesmo realizações antifascistas. Porque as pessoas cantavam e sabiam o que cantavam, se reuniam. Por exemplo, um dos célebres espetáculos do Barreiro, do Campo de Lusa, que reuniu, estamos a falar de milhares de pessoas. Milhares de pessoas que, em ditadura, fizeram manifestações. Aquilo eram manifestações típicas antifascistas, por isso mesmo o regime as perseguia. Mas as duas questões concretas que eu quero pôr, uma é um complemento e outra depois uma pergunta, porque a ruptura, digamos, setores da Igreja, não é? Ou que tinham ligações à Igreja, os setores católicos, não é? Representou um passo gigantesco na luta antifascista. Portanto, abriu ali uma fissura num sistema, num apoio capital para o regime fascista. Mas o Fanhais disse que a Igreja nunca condenou a guerra colonial, já a Igreja, por princípio, não condenava nada que fosse contra o regime. E não condenou coisas tão simples como, por exemplo, os membros da Igreja que foram presos. E um silêncio, sabendo e sendo informado das torturas a que estava a ser submetido, um silêncio. E eu vou contar aqui um caso que, a certa altura, foi presa uma sobrinha do Sargera, que era funcionária do PCP, clandestina, estava tuberculosa, e o Sargera mandou lá um emissário, saber se ela, o que é que ela precisava. E ela disse que ela precisava o mesmo que precisava os outros presos. Nunca mais lá voltou. Nunca mais lá voltou. Um pouco se importou se
se a jovem estava tuberculosa, se não estava tuberculosa. Portanto, um distanciamento enorme em relação a essa realidade qualquer. Bem, mas a pergunta, para mim tem algum interesse, o Fanhais vai perceber porquê. Então, o Fanhais nunca se interrogou nessas atividades que podiam acabar mal, né? Efetivamente, o que é que acontecia se fosse preso? Eu acho que, se efetivamente fosse preso, procurava aguentar o mais possível, não é? Porque em nome de uma certa consciência de que aquilo que estás a fazer é do interesse coletivo. Tentava aguentar o mais possível, mas não sei até que ponto é que eu resistiria, não é? Porque eu sei de pessoas que tiveram noites a fio, dias a fio, a sofrer pancada, etc, 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 e que às tantas, conscientemente ou inconscientemente, há um limite para a resistência. Esse limite varia de pessoa para pessoa, muitas vezes, não é? Eu não sei até que ponto é que eu conseguiria aguentar, conseguiria resistir a tudo aquilo que pudessem fazer, que era outra incógnita. Às vezes há pessoas que são mais respeitadas na prisão, não é? Não lhes acontece nada, enfim, tratadas com jeitinho, e há outras que, qualquer que seja o estatuto social que tenham, sejam padres, sejam arquitetos, sejam professores, apanham pela medida grande até conseguirem que se lhes arranque tudo aquilo. Portanto, é uma pergunta que eu me faço, tentaria, os riscos que eu corria, eu sei bem quais eram, agora, mas não era isso que me ia impedir de fazer aquilo que estava a fazer com convicção. Eu gostaria de saber de você, sendo amante da música, como é que se sentiu por não ter liberdade para cantar a sua música do jeito que lhe apetecia? É sempre uma chatice muito grande a gente gostar de cantar e não poder cantar, é sempre assim. Mas tentávamos também muitas vezes encontrar-nos, por exemplo, nós íamos cantar. Uma vez, mais um caso. Fui convidado pelo prior do entroncamento, onde eu tinha vivido muitos anos, para uma sessão. Eu ia com o Zé Barata Moura, íamos os dois convidados. Estava em Lisboa e telefono ao Zé Barata Moura e digo assim, olha lá, não é melhor a gente telefonar para o entroncamento a perguntar se a sessão foi proibida? Sim, está bem, assim escusamos de ir de carro daqui para o entroncamento para nada. Assim foi. Eu telefonei para o entroncamento para vários amigos e nenhum me respondeu. O telefone não ligava a ninguém. Até que telefonei para o colégio, onde estava um padre amigo, e ele atendeu-me. Fiquei a saber que era o único telefone que estava ativo no entroncamento, porque todos os outros telefones tinham sido cortados. E ele disse, não, efetivamente, a sessão foi proibida. E disse, olha a novidade. Bom, e não fomos, portanto, não fomos à Senhora da Asneira. O prior Carlos Lionel, que já morreu, grande amigo que já morreu, não desistiu da ideia. E, um mês ou dois depois, organizou no salão paroquial, coisinha pequena, outra sessão. Estávamos a jantar em casa dele, quando batem à porta. Batem à porta e diz o Carlos Lionel, vai lá tu. Fui lá eu atender. Era o sargento, já não me recordo o nome dele, que me diz, olha, eu queria falar com o Sr. Pato Fanhais. Ele diz, sou eu. É só para lhe dizer que o senhor está proibido de cantar. Eu estou proibido de cantar. Não sei de nada, não faço ideia nenhuma porque é que eu estou proibido de cantar. Está proibido de cantar. Bem, mas a gente tem aqui um papel. Mostre-me lá o papel, homem. Vê se uma vez na vida eu encontro escrito porque é que estou... não lhe posso mostrar o papel, porque isto é confidencial, não sei o quê. Homem, pelo amor de Deus, eu tenho muito respeito... O meu pai já tinha morrido. Eu tenho muito respeito pela memória do seu paizinho, não é? Que era médico, então, como há bocadinho disse, mas as ordens que eu tenho é para o prender se o senhor abrir a boca para cantar. Eu volto para a coisa e digo ao Carlos Lionel, olha, é o sargento, vai lá tu falar com ele. Ele foi, voltou, não há azar. Fomos para a sessão. A sessão não podia levar mais de 100 pessoas, porque se levasse mais de 100 pessoas era considerada uma sessão pública, não é? De maneira que para aquilo ser uma sessão particular... Então o Carlos Lionel pôs-se à porta, ali assim, as pessoas iam entrando, 1, 2, 3, 4, chegou aos 99, entrou ele 100, pumba, fechou-se e entrou o sargento, que para estes efeitos não contava. Entrou, fechou a porta e disse, está aqui o sargento não sei quantos para proibir o Fanhais de cantar. Ele não pode cantar, as ordens que o sargento tem é, se ele canta, abrir a boca para cantar, nem que seja o Rosa Arredonda à saia, qualquer coisa assim do género, é preso.
Bem, lá ver como é que uma pessoa sai desta, não é? Eu disse, pronto, entrei eu, falei, disse qualquer coisa, disse, pronto, estamos aqui assim, eu vim aqui para cantar, como não posso cantar, pronto, paciência, não posso cantar, não canto. Mas não estou proibido de falar, pois não? Eu sou sargento, mas eu não estou proibido de falar. Não estou, é só cantar. Tá bem. Então ele disse, olha, se eu fosse cantar, agora cantava uma coisa que diz assim, vemos, ouvimos e lemos, conhece, e começa o pessoal todo, vemos, ouvimos e lemos. E eu, nada, pronto. Bom, agora se fosse para cantar, eu cantava uma que diz, cortaram as asas ao roxinol, recordam-se e começam lá a ponta, cortaram as asas ao roxinol, e o pessoal todo, e eu, nada. Olha, foi uma sessão de 1h30, só a falar, todos a cantar e eu não cantei nada. O homem, imagina como é que ele ficou. Estava, mas pronto, acabou tudo em bem. Aquilo deu 100 vezes mais efeito político do que se eu tivesse efetivamente cantado, porque o entroncamento daquilo estava tudo um bocado efervescente, ferroviários, para distribuição de papelada clandestina. Os ferroviários usavam os comboios, não é? Os revisores e os homens dos comboios iam para a janela fora, papéis para aqui, papéis para lá, distribuindo literatura clandestina. E então aquilo deu um efeito muito superior a se efetivamente eu tivesse podido cantar, não é? E pronto, foi assim. Uma reação. Encontrávamos maneiras de dar a volta à cena, não é? Boa tarde, o meu nome é Rodrigo, sou da Escola Secundária Dr. José Afonso e eu não tenho só uma pergunta, tenho duas. Boa. Obrigado. Desde já, porquê a França? Porque escolheu a França quando saiu de Portugal? Isso surge muita curiosidade porque muitos portugueses escolhiam a França. Eu nunca percebi bem porquê. Porque não a Espanha? Porque não a Inglaterra? A França era em maior número. Sim. E a segunda é, eu queria que numa palavra definisse isto. António Oliveira de Salazar apoiava o corporativismo, que era basicamente os funcionários e o patrão tinham que entrar em acordo quando havia alguma discussão. E ao mesmo tempo, nos cafés, as pessoas, quando ouviam alguma coisa que achavam que era perigoso para o seu bem-estar, denunciavam, fosse vizinho, fosse amigo. Não acho isto um contraste um pouco esquisito, o facto de as pessoas terem que procurar um bem coletivo no trabalho e depois no dia-a-dia as pessoas simplesmente preocupavam-se consigo mesmas devido à pressão do regime. Pronto, é isto. Não sei se percebi bem a tua segunda pergunta, mas a primeira é muito simples. O regime na Espanha, porque é que nós íamos para a França? A Espanha era pior quase do que cá, não é? O primeiro país livre que nós encontrávamos ao sair de Portugal, livre, entenda-se, é onde podíamos respirar à vontade, onde podíamos falar à vontade, onde sabíamos que não éramos perseguidos pela polícia, etc., era a França, não é? Portanto, a Espanha não, a Espanha era uma ditadura franquista e, portanto, não havia muita diferença, enfim, traços muitíssimo largos, não é? Não havia muita diferença em relação àquilo que se passava e ao regime que nós vivíamos aqui em Portugal. Portanto, o sítio para onde iam as pessoas ou trabalhar, ou para se sentirem mais livres, ou para estudar, ou para fugirem à guerra colonial, o primeiro país era a França. Muitos paravam por aí, outros iam para outros países, para Holanda, Alemanha, Bélgica, países nórdicos, etc. Inglaterra menos, talvez, mas pronto. A razão porque não parávamos em Espanha é porque não valia a pena. A não ser só para a viagem, para o comboio. A segunda pergunta, não sei se eu percebi bem o que é que tu ias perguntar, mas há sempre, por exemplo, eu quando fui professor de moral, quando fui para o Barreiro ser professor de moral, tive que assinar um documento em como é que se chamava aquilo? Com ativo, não sei quê, defendendo a ordem estabelecida, com ativo repúdio do comunismo e de todas as ideias subversivas. Não é? E uma pessoa olha para aquilo e depois faz assim, está a assinar e está a fazer assim por baixo. Aquilo era uma... Não. Portanto, na vida de todos os dias, as pessoas eram obrigadas a comer, não é? E, portanto, muitas vezes estavam dependentes de funcionalismo público, obviamente, tinha que ser fiel ao regime, mas essa fidelidade, muitas vezes, podia ser só uma questão de boca, não é? E a pessoa, na sua vida particular, ser subversivo e lutar pelas suas ideias. E depois havia tanta gente, é conhecido, não é? Havia muita gente que, sim senhor, eram funcionários públicos, mas que serviam inclusive da própria estrutura
para denunciar, aproveitavam-se da própria, digamos, da própria situação para mais facilmente se expandirem as suas ideias. Portanto, não era incompatível ser funcionário público e ser de esquerda ou ser do Partido Comunista. Então, há gente que pode falar disso muito melhor do que eu, obviamente, mas lutar contra a ditadura e ser funcionário público muitas vezes coincidia. Tantas pessoas que eram da oposição e que estavam, ou professores, ou médicos, ou funcionários públicos das mais variadas situações, mas é claro, era muito melhor se as pessoas vivessem como homens de esquerda e lutando pela liberdade, vivessem num país livre. Mas não, muitas vezes acontecia justamente essa impossibilidade, não é? Era isso que acontecia. Não sei se me exprimi bem ou se ficaste assim, não é? Mas podes repetir. O meu nome é David, sou da escola José Afonso e epá, eu tinha uma questão que queria colocar. Infelizmente não temos aqui a figura da nossa escola, o Sr. José Afonso, para me escrever isto. Portanto, como o senhor foi amigo dele e queria lhe perguntar queria lhe perguntar como é que naquele tempo do Estado Novo, antes do 25 de Abril, queria que me descrevesse a pessoa de José Afonso. Estás a ver? 10. Olha, desculpa, eu não percebi o teu nome. David, ok. Opa, uma vez começo por uma outra coisa. O Marcos Júnior era um capitão de Abril, Marcos Júnior, que já morreu. E todas as alturas, sempre que eu dava aulas, agora ultimamente eu fui professor, mas era professor de educação musical, já não sou. Mas na altura do 25 de Abril, convidava sempre o Marcos Júnior para ir à escola falar sobre o 25 de Abril. E houve alguém que lhe perguntou, olha, diga-nos alguma coisa sobre o Salgueiro Maia. E o Marcos Júnior disse, não me peçam para falar do Salgueiro Maia, senão eu choro. Bom, deixa-me lá ver se eu me aguento. Epá, o Zeca, conheci pessoalmente então nessa altura, nessas grutas das Lapas, no dia 28 de dezembro de 68. Sr. Padre Fanhás, como é que está? O Sr. Dr. José Afonso, como é que está? E tal, tudo muito cortês. E depois, pouco tempo depois, eu estava no Barreiro, fui a Setúbal, onde ele morava. Foi no domingo, passaram lá uns dois amigos meus no Barreiro, disseram, olha, nós vamos falar com o Zeca, pá, e se queres vir connosco, vens falar. Então, eu disse, quero sim senhor, só que há aqui um problema, é que eu tenho um funeral. Eu estava no ativo, não é? Eu tenho que fazer um funeral. A gente espera, está bem. Pá, o morto entrou em órbita, de certeza, porque foi tão depressa. Bem, brincadeiras à parte, não se brinca com coisas sérias. Tudo com muita dignidade, mas acelerei um pouco as coisas, para ir com eles para Setúbal. E foi aí que nós tivemos mais tempo a falar. E percebemos que havia ali assim um feeling muito grande, pá. Vínhamos de sítios diferentes, mas queríamos a mesma coisa através da música, das poesias, do testemunho, queríamos ser coerentes connosco próprios e estávamos ao serviço das mesmas causas, enfim, dito por alto e assim, em traços muito grossos. Pá, e nasceu entre nós uma amizade muito grande, de facto, não é? Acompanhei o Zeca vezes sem conta, aprendi muito com ele, as coisas que ele dizia, ele tinha um espírito de humor muito grande, não é? Tinha um grande sentido, e era um homem muito simples, não era, era um homem desprendido, generoso até tudo. Era um homem que não se punha em bicos dos pés para nada. Se a gente chegava a um sítio qualquer para cantar, 3 ou 4 que estávamos convidados, pá, eu sou o primeiro, pá, eu despacho já isto, eu canto já a seguir. Quando normalmente a ideia era que, digamos, as pessoas com mais nome, ou isso assim, ou mais que eram no fim, não é? Pá, eu canto já e já está já despachado. E era um homem franciscano, no sentido de generoso, de amigo, entregue às pessoas, solidário até à medula. O que é que eu te posso dizer mais sobre o José Afonso? Posso dizer que
tinha preocupações de ordem a tal metafísica, a tal espiritualidade laica. Uma vez fomos ao Hospital de Santa Maria visitar a Zélia, que estava lá doente. Ele telefonou-me e disse, opá, vamos ao hospital. Ele não conduzia, se conduzisse era uma desgraça. E vamos ver a Zélia. Sim, senhor. Chegámos à entrada do Hospital de Santa Maria, isto era antes do 25 de Abril, claro, uma manhã de fria de fevereiro, e estavam mulheres à entrada ali onde param os autocarros, grandes tendas, barracas e coisas, bancas de fruta, laranjas. Um sol lindo, um frio desgraçado. O Zeca olhou para mim e disse assim, oh, Francisco, pá, com este sol e com estas laranjas, quem é que pensa em revoluções? Pá? Coisas assim muito simples, que estávamos aqui assim agora muito mais tempo a falar sobre como era o Zeca no seu dia a dia, gente que ficou em casa dele muito tempo porque não tinha onde ficar. Um homem de confiança, por exemplo, a alturas do 25 de Abril, ele refugiava-se sempre, a alturas do 25 de Abril, nada, na alturas do 1º de Maio. A PIDE fazia muitas vezes seleção, prendia gente, porque aquelas que se poderiam manifestar mais ativamente no 1º de Maio. E então fazia uma prisão antecipada. E o Zeca ia sempre para a casa de uns amigos. Um deles, engraçado, era o prior de Palmela. O prior de Palmela, António Correia, o meu amigo pessoal de muitos que aqui estão, deu a chave da sua casa, da residência paroquial, na altura em que ele era padre prior de Palmela. O doutor, está aqui a chave da minha casa, que é a casa paroquial. O senhor, quando quiser, meta a chave à porta e está em sua casa. E isso aconteceu, não é? Porque é que ele se dava... Às vezes pergunto-me, ele dava-se com a malta que sabia que eram os tais cristãos, católicos, progressistas, ou como é que ele teve uma infância bastante de cristianismo muito piegas e muito beato e muito antigo, não é? E em casa das tias e não sei o quê. E então penso que ele encontrou, junto de muita gente ligada ao cristianismo, que queria ver isso a sério, encontrou aí assim um apoio, uma âncora forte até para a sua própria estabilidade pessoal. Penso eu um bocadinho que seria isso. Mas dizer que foi um dos grandes amigos que eu tive na vida, sem dúvida, e que não sei a quem é que é de agradecer o ter-me cruzado no dia em 63, através do disco, e 68, pessoalmente, com aquele homem. Sou a Cátia, da G. Afonso. Queria saber o que é que pensa. Se pensa que a música de intervenção teria o mesmo impacto agora que teve no Estado Novo, devido a que no Estado Novo o país não estava em bons termos, mas também agora não está. Olha, o que eu desejava é que efetivamente hoje também houvesse gente a denunciar através da música a situação que nós estamos a viver. Só que às vezes é um bocado complicado definir qual é o ponto, qual é o alvo que nós queremos atingir com aquilo que cantamos. Antes do 25 de Abril, havia uma união muito grande entre toda a gente. O objetivo e o alvo a atingir era muito preciso, era muito concreto. Era a ditadura, era o regime salazarista e depois Marcelo, era contra a guerra colonial, era a denúncia da censura, da PIDE, das prisões, tudo isso. O objetivo era esse, e aí encontrávamos todos. Hoje, se tu fores perguntar assim, pá, contra quem é que nós hoje vamos lutar? Qual é o objetivo comum que nos pode unificar a todos hoje? Deem-me a resposta. Deem-me a resposta. Será contra os telemóveis, não é? Será contra... não sei. Contra a engrenagem. Contra a engrenagem, não é? É preciso meter pauzinho na engrenagem. Será contra quê? Qual é o objetivo que hoje... Olha, este é um bom tema para as vossas aulas de história, falarem com o professor. Descobrir temas que hoje possam unificar a juventude, a malta nova, e não só a malta nova, porque nós já não somos tão novos como isso já, mas continuamos, o meu tempo é hoje também. Às vezes a gente diz assim, no meu tempo a gente... Não, o meu tempo, eu digo hoje, o meu tempo é este também. O meu tempo é este. Que hoje, que elementos, o que é que pode haver que unifica as pessoas todas em volta de um objetivo comum? Fica a pergunta, eu devolvo-te a pergunta. Música de intervenção.
quem é que vocês conhecem hoje, efetivamente, a fazer música de intervenção, a denunciar socialmente aquilo que possa estar a acontecer de negativo no nosso país? Pergunto também. Um ou outro aqui e acolá, umas coisinhas assim leves, mas digam. Eu sou o David da Escola Augusto Cabrita. Nós todos viemos daqui do Barreiro, obviamente, e gostávamos de saber, apesar de ser só 3 anos da sua vida, mas primeiro gostava de saber o que é que foi realmente o Barreiro para si e depois gostava de saber o que é que era a um nível de pressão tão grande ser perseguido pela PIDE todos os dias, como é que o senhor conseguia manter um estado de espírito tão forte e conseguir sobreviver a algo que é literalmente um pesadelo para muitas pessoas, ser perseguido todos os dias. Por isso, era isso que eu gostava de saber. É assim, eu não me sentia perseguido todos os dias pela polícia no Barreiro. Já, quando eu fui para lá, a minha vida até ia assim, isto para encurtar razões, tinha sido bastante ligada, digamos, num contexto muito religioso, espiritual, da igreja, etc. Mas foi no Barreiro que eu larguei os horizontes para outras pessoas que não tinham nada a ver com a igreja, nem com a religião, nem com o cristianismo, nem coisa nenhuma, mas que se empenhavam seriamente para transformar o nosso país e para alcançar e lutar pela liberdade do nosso país. Portanto, isso é assim, ganhei muitos companheiros no Barreiro, como todos nós. Quando vamos a um sítio qualquer e nos cruzamos com alguém que quer os mesmos objetivos que nós, companheiros são aqueles que caminham contigo, etimologicamente quer dizer que comem contigo do mesmo pão. Compane, companheiros, com pão. Estão a ver a ideia? Não é? Portanto, eu fui para o Barreiro e encontrei muitos mais amigos. Gente que vinha de outros horizontes, não me interessava de onde, mas que queriam a mesma coisa que eu, que vinha da igreja, que era cristão e sou. Encontramos aí assim, e a partir do momento em que tu encontras mais alguém que quer caminhar contigo para um objetivo comum, tu encontras companheiros e aumentas a tua capacidade, não te sentes tão só, porque sozinhos ninguém faz nada, não é? Portanto, foi uma bênção muito grande eu ter ido para o Barreiro, porque me cruzei com muita gente que, vindo de outros horizontes, queria as mesmas coisas que eu queria. E eu juntei-me a eles. Depois ia aos franceses cantar, ia ao Luso, ia ao Cine Clube, depois ia aos penicheiros, era isso tudo. Outra coisa, não sentia assim essa pressão permanente da polícia atrás de mim, etc, etc. Sabia que se fosse cantar aqui ou lá estava a PIDE, ia para o Véus, quantidade imensa de relatórios da PIDE, claro. Um dia também fui interrogado pela PIDE. Bate-me à porta um homenzinho e diz, olha, eu sou da PIDE, mostrou-me o crachá, é só para lhe entregar aqui uma comunicação, uma notificação, acho que era assim, para se apresentar no posto da PIDE, lá embaixo, ao pé da igreja de Santa Cruz, ainda é a polícia lá embaixo, ao pé lá da igreja de Santa Cruz, para se apresentar lá, que é para ser interrogado, um interrogatório. E o homem da PIDE, é um rapaz novo, e eu olhei para ele, olha, um momentinho só que eu vou buscar a agenda a ver se posso. E ele olha assim para mim, a ver se pode. Sim, a ver se posso. Imagino que eu nesse dia tenho uma coisa marcada na agenda, uma conversa com o meu bispo, por exemplo. Entre ir à polícia ou falar com o bispo, eu dou prioridade ao meu bispo, portanto... assim para mim, fui buscar a agenda e... Olha, está cheio de sorte, não tenho nada marcado nesse dia. Assim. Às vezes a gente diz coisas que nem sabe como é que saem da cabeça. Pronto, e lá fui. Então lá foi o inspetor Baltazar. O inspetor Baltazar era o Silva Paz... Mandou o inspetor Baltazar, disse o Silva Paz, Baltazar, tu és do Barreiro, quem lá vai és tu. Isto contou-me pelo próprio Baltazar, numa dentadura postiça que andava assim para cima e para baixo, sempre que eu falava aquilo. Pronto. E lá me interrogou, Sr. Batalhão, não responda assim, Sr. Inspetor, pelo amor de Deus, então, mas quem está a responder sou eu, não é o senhor. E portanto, mas aqui você vai criar complicações, deixe lá as complicações comigo. Foi a única vez que eu fui interrogado pela PIDE, foi dessa vez. Muito obrigado pela paciência com que estiveram a escutar. Acho que apetece-me, digamos, agradecendo ao Luís Farinha e Ensinar a Aranha, ter-me proporcionado estar convosco aqui assim. A última palavra vou deixá-la para o Zeca. No dia 27 de janeiro de 1984, ele foi homenageado em Braga. Já estava doente, não pôde ir, e escreveu uma mensagem
que eu levei e li. E é essa mensagem, com essa mensagem que eu gostaria, enfim, penso que é uma maneira de ganharmos balanço para os dias que seguem. Depois de agradecer aos amigos que fizeram essa festa, ele diz, 84, atenção, mas esta festa não pode ser só uma homenagem a um homem. Seria bem pouco. Tem que ser também um encontro de pessoas que recusam a anestesia que o sistema nos quer impingir. E, sobretudo, um apelo à juventude para que mantenha sempre um espírito crítico e uma atitude de esclarecida resistência face aos pseudo-valores que a sociedade capitalista nos pretende impor. E se é certo que a situação atual não é a mesma de antes do 25 de Abril, importa manter a capacidade de indignação e sermos capazes de rejeitar a hipocrisia dos detentores do poder. Encontrando-me atualmente numa fase de pouca atividade física, e reafirmo a disposição de me deslocar mais tarde a Braga, onde espero reencontrar os amigos e dialogar e conviver com os jovens e com todos aqueles para quem a justiça e a fraternidade são a razão da sua luta. Obrigado, companheiros. Um abraço do Zeca. E assim chegamos ao fim desta conversa com Francisco Fanhás. Muito obrigada também a todos os presentes, também pela vossa participação. Até um destes dias.